Olá, olá, muito boas-vindas. Boas-vindas aos nossos estudos semanais do Evangelho de João. Uma alegria recebê-los aqui, nossos estudos em forma de análise, chegando a mais e mais profundidades, seguindo como bons peregrinos aqui pela Bíblia do Peregrino, trecho a trecho do Evangelho de João. Tem sido para mim uma grande alegria, como eu já disse em outras oportunidades, abrindo os olhos às percepções. As simbologias de um texto sagrado, elas servem para todas as áreas da nossa vida. Basta que a gente tenha olhos para ver. E é o nosso caminho de desenvolvimento aqui. Olhos para ver. Hoje nós estamos na passagem do Bom Pastor, uma passagem bem clássica também, né? O Bom Pastor. E aqui dentro tem pérolas bem importantes para nós. Então vamos ver as chaves de hoje. Se ajeitem daí, vejam se querem ficar mais confortáveis, se tem algo que precisam fazer para prestar mais atenção. E vamos à nossa leitura. O bom pastor. Eu vos asseguro, aquele que não entra no redil pela porta, não salta por outra parte. É ladrão e bandido. Aquele que entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro lhe abre, as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas pelo nome e as retira. Quando retirou todas as suas, caminha à frente delas e elas atrás deles, porque reconhecem sua voz. Não seguem um estranho, mas fogem dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Nós estamos aqui em uma fala de Jesus. Essa passagem, ela é aberta assim, Jesus falando sobre o pastor. Jesus gosta de falar pelos símbolos porque eles são abrangentes, eles vão a níveis mais profundos possíveis. Ele traz uma imagem concreta, isso é muito importante também, ele não traz só uma filosofia, ele traz uma imagem concreta, e da imagem concreta, ele nos faz perceber uma lógica de funcionamento. E aqui ele está nos entregando a lógica de funcionamento do pastor e das ovelhas. Essa simbologia é usada nos textos bíblicos em vários momentos, como Deus é meu pastor e não me faltará, a abertura clássica do Salmo 23. Aqui ele está mostrando o seguinte: há um modo de entrar para ser o pastor, é uma permissão do porteiro. Não é pela lateral, não é pela surdina, não é de um jeito que não é permitido, é de um jeito oficial. E esse jeito oficial só o pastor do rebanho pode ter. Quando esse pastor está diante do rebanho, as ovelhas só seguem a ele, só reconhecem a sua voz, porque não reconhece a voz dos estranhos. Então, olha que interessante. Se a gente for falar só do pastor e das ovelhas, é muito fácil a gente atestar que é verdadeiro. O pastor tem esse poder sobre as ovelhas. Mas espera aí, quando nós trazemos para o contexto que Jesus estava, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque ele estava lhe dizendo há tantas passagens atrás: eu sou o caminho, eu sou o Filho de Deus.
A minha voz é uma voz de quem foi enviado por Deus. E alguns não estavam reconhecendo. Quando não estavam reconhecendo, Jesus já tinha dito em passagens anteriores: espera aí, se você não está me reconhecendo, é porque você não conhece Deus. Então, dentro desse contexto, a parábola de Jesus está fazendo referência ao pastor Deus e às ovelhas, filhas de Deus, seguidoras da palavra divina. Vamos ver onde ele quer chegar, né? Essa é a parábola que Jesus lhes propôs, porém, eles não entenderam a que se referia. Assim, pois, falou-lhes outra vez: asseguro-vos que eu sou a porta do rebanho. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e bandidos, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim se salvará. Poderá entrar e sair e encontrará pastagens. Olha onde ele se colocou. Eu sou a porta. Eu sou o meio de permissão. Ele está ali no papel do porteiro. Ele está ali intermediando quem entra, quem não entra. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, uma grande vitalidade. Eu sou o bom pastor. Ele é a porta e ele é o pastor. Aí eles, mas como é possível? Ele acabou de falar que é a porta. Agora ele está dizendo que é o pastor. Está dizendo que nos dá vida. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor nem dono das ovelhas, quando vê o lobo vir, foge, abandonando as ovelhas, e o lobo as arrebata e dispersa, pois ele é mercenário e não lhe importam as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas e elas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não pertencem a esse redil. A essas tenho que guiar, para que escutem minha voz e se forme um só rebanho com um só pastor. Olha só, tem uma unidade, tem um reconhecimento da unidade, tem um reconhecimento do pertencimento, da voz que conduz. Seguindo. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para recuperá-la depois. Olha isso. Eu entrego totalmente nessa condução das ovelhas, fazendo o meu bom trabalho, fazendo aquilo que me cabe. Eu dou a vida para recuperá-la depois. Eu não fico sem ela. A lógica não o faz perder de verdade, ele perde para ganhar. Ninguém a tira de mim. Eu a dou voluntariamente. Tenho poder para dá-la e recuperá-la depois. Este é o encargo que recebi do Pai. Vejam que é claro que há uma referência à crucificação e ressurreição aqui, mas algo muito interessante se passa. Raios e trovões, tomei um susto. Uh, seguindo. Algo muito interessante se passa quando a ressurreição acontece, que é uma mensagem que está lá nos estudos do curso em Milagres, um dos trechos que eu
mais tenho carinho, que é quando Jesus diz: nada pode me ferir, nada pode nos ferir, filhos de Deus. Nem a ira de Deus acontece para quem é e se percebe filho de Deus. Por quê? Você se percebe eterno. A ferida, a morte é sempre provisória. Então, Jesus, ele tem também o encargo de nos trazer essa mensagem, a mensagem da continuidade, de seguir o pastor ser o mais importante. Essas palavras, essas palavras provocaram nova divisão entre os judeus, mais confusão. Muitos diziam: este endemoniado e louco, por que o escutais? Então, já estão ali chamando ele de possuído, né? Outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? E aqui nós temos a divisão entre os que reconhecem a voz e os que não reconhecem a voz. E o tempo todo dentro de nós, essa luta vai continuar acontecendo, que é entre a nossa parte que não reconhece a voz do pastor e se revolta e vai na direção contrária e se tira do pertencimento, inclusive não aceitando o fato de que dar a vida é uma forma de também depois recuperá-la, como também a parte em nós que reconhece. Então, esse embate entre a nossa inclinação negativa e a nossa inclinação positiva vai estar sempre ativo. E aí, nós teremos na próxima semana uma festa, a festa da dedicação. E eu encontro vocês lá no nosso próximo episódio. Recebam meu grande abraço e até.